Você sabia que nós devemos ter cuidado com as coisas pequenas da nossa vida? Com aqueles detalhes que parecem serem inofensivos, como o não tem nada a ver? Pois é, às vezes, muitas das vezes, irmãos, nós olhamos para o cenário e vemos algumas coisas nos detalhes que parecem ser inofensivas, mas que na verdade escondem algo muito complicado, como um grande projeto de destruição. Às vezes nós estamos esperando que o inimigo ele entre na nossa vida com coisas grandiosas, que ele movimente a nossa vida de uma forma tão complicada para que a gente fale, foi ele, nós vamos repreender, quando na verdade nós precisamos estar em constante vigilância, em oração, principalmente para os detalhes do nada a ver que estão agindo na nossa vida. Porque os projetos mais perigosos que o inimigo tem para mim, para sua vida, são projetos pequenos. Coisas que nós vamos permitindo porque não tem nada a ver. A palavra do Senhor nos alerta sobre vigilância, porque não é sobre resistência ao mal que está evidente, mas é sobre vigilância para perceber o que parece ser inofensivo. Muitas pessoas estão vendo aquele filme Como Magia, eu assisti com os meus filhos, achei incrível a história. Fala sobre um peixe, vou focar no peixe, que é o que nós estamos mais focando, que no início ele é uma pessoa legal, gente boa, tão galera, tão maravilhoso, e que ele revela que ele tem um trauma dentro dele, ao longo do filme, e que esse trauma fez ele ser quem ele era hoje. Só que ele poderia escolher ser diferente, mas ele escolheu ser o pior. Só que ele foi se incluindo na vida dos personagens principais de uma forma inofensiva. Até o golpe final, que foi um golpe que ele queria destruir não só a vida daqueles que o ajudaram, mas de todos ao seu redor. E nós precisamos entender, irmãos, que pequenas brechas que nós damos na nossa vida podem se tornar uma grande entrada. Muitas pessoas esperam o inimigo entrar na sua vida com chifrinho, com o arco. O arco não é... Como é o nome daquilo, meu Deus? Tridente, irmãos. Muitas pessoas esperam que ele entre com um tridente. E ele não vai entrar assim. O inimigo, irmãos, para ele agir na minha e na sua vida, ele só precisa de uma brecha. Ele não pede permissão, ele é bem invasivo. E ele simplesmente entra com sapatinhos de algodão para que ele não seja notado inicialmente e que você só perceba que ele está ali, complicando a sua vida e causando grande destruição quando já está no auge. Quando o projeto dele já tá ali arrasando, entendeu? Literalmente. E eu quero te alertar sobre sinais de alertas espirituais que eu e você precisamos ter para poder despertar e saber como agir. Você parou de orar como antes, isso já é um sinal. A nossa carne, ela não gosta, irmãos, de oração. E quando nós não temos disciplina para fazer o mínimo, quando a gente percebe, a gente já tá totalmente fora. Fora do propósito, fora das expectativas que nós mesmos muitas vezes colocamos. Um segundo sinal é que nós já não sentimos mais tanta sensibilidade espiritual. O terceiro são pequenos erros que já estão incomodando, que já não incomodam mais, na verdade, que incomodavam antes, mas hoje já não incomodam. Exemplo, eu falava palavrão e aquilo me trazia um desgaste. Eu não gostava de falar, porque eu sabia que minha boca não deveria sair aquilo. Só que aí começou direto, até chegar um tempo que já fazia tanta parte da minha vida que aquilo não me incomodava mais. Isso é um exemplo, tá? Uma das coisas que muitas pessoas falam é, nossa, minha mente, às vezes, ela pensa tanta coisa negativa, a ansiedade já tá habitando em mim. Você pega a coisa pra você. A ansiedade não é tua, ela tá passando pela tua vida, só que você pega tanto ela pra você que ela fica aí. Ela foi morada. Não é pra ela estar aí. Pensamentos negativos que viraram rotina. Isso é um sinal de alerta. Coloca a mão sobre a tua cabeça, expulsa e fala, Deus governa a minha mente. O Espírito Santo molda o som dos meus pensamentos. Porque a nossa mente, ela tem que refletir as boas obras dos céus e não ficar travada em pensamentos negativos, opressivos, que machucam, que traumatizam e principalmente em nostalgia. Porque a nostalgia, irmãos, nos prende. Eu falo que é uma gaiola de passarinho, exemplo isso, mas invisível. É uma cadeia invisível. Relacionamentos
que começam a esfriar com pequenas coisas. Isso também é um ponto importante. Sua casa está passando por aquele momento de frieza no relacionamento, na família, na questão de comunicação entre pais e filhos, já fica ali um sinal de alerta. Mas não é pra você se alertar e ficar, tô prestando atenção. É pra você se posicionar, meu filho. Vai orar, vai buscar, vai jejuar pelo teu lar, vai mudar essa atmosfera espiritual. Porque isso não acontece do nada, irmãos. Isso é uma construção lenta e silenciosa. Peço desculpa, porque minha passarinha teve bebê. Teve 3 filhotinhos. E aí tá essa gritaria dos meus passarinhos, tá? Eu tenho um casal de periquitos. Então vamos lá. Agora que você entende o que acontece, nós precisamos despertar para como sair disso. Porque eu falo para Deus assim, eu não quero falar para os meus irmãos sobre algo que desperte, mas sem uma solução para que eles fluam. Então vamos lá? O primeiro é volte ao secreto. É o primeiro passo para quebrar qualquer ciclo repetitivo de destruição, tá? Retome a sua intimidade com Deus, mesmo que aos poucos. Às vezes, uma oraçãozinha de 2 minutos, amanhã vai ser de 3, depois de 4, mas esses pequenos passos são necessários, tá bom? Para construção espiritual de uma segurança sobre a tua casa. O segundo é vigie sobre os seus pensamentos. Nem todo pensamento é seu. Então aprenda a filtrar. Aquilo que é meu é meu. Aquilo que vem, que eu tô sentindo que tá me trazendo uma agonia, uma aflição, um transtorno, uma sensação negativa, tem que repreender, irmãos. Repreende, bota a mão na sua cabeça. Antigamente, eu tava aceitando todos os pensamentos. E eu comecei a viver entristecida, abalada, não queria mais socializar com ninguém, só queria ficar deitada. E o inimigo é tão sujo que o quarto foi feito para nós termos um secreto com Deus e construir o nosso quarto de guerra, né? Que é onde nós vamos orar, ter um encontro com Deus. Ele faz nós fazer o quê? Ficar parado, deitado com raiva, entristecido, paralisado. E o quarto não foi feito para isso. É para descanso e para oração. Olha que glória. Despertar espiritual. O terceiro tópico é resolva o que parece pequeno. Irmãos, às vezes a gente fica paralisado e o projeto não flui na nossa vida por falta de perdão. Nosso casamento fica totalmente paralisado por falta de diálogo e tem decisões que precisam ser colocadas como limites, que nós precisamos tomar e muitas das vezes nós não tomamos e é por isso que a nossa vida continua muitas das vezes estagnada. Então não deixe nada disso acumular. Perdão, perdoe. Você não precisa conviver com quem você perdoou, mas libere o perdão, porque isso faz você fluir. Irmãos, a pessoa que a gente muitas das vezes nos afronta, tá fluindo normalmente. Por quê? Porque ela esquece e vai viver. Nós ficamos presos à dor, e aquilo nos oprime de tal forma que nós literalmente não vivemos. E não fomos feitos para ficar presos a isso, certo? Então, o quarto ponto é corte o que te afasta do Senhor. Corte. Se algo tá esfriando você de forma espiritual, seja muito tempo de tela, foi até que eu falei pra Deus, Senhor, eu preciso me afastar do muito tempo de tela. Por quê? E eu não quero que queime meu celular ou que alguma coisa aconteça com meus aparelhos. Só que eu preciso me tocar que enquanto eu tô limpando a casa, eu tenho que voltar a ouvir louvor. Antes eu ficava assistindo um vídeo de TikTok. O serviço que eu fazia em 1 horinha, 2 horinhas, eu tava fazendo em 4, 5 horas, porque não rendia nada. Porque você fica presa àquilo. E aí quando eu ia chegar no final do dia, eu tava cansada, não conseguia ouvir um louvor, não conseguia ler a Bíblia, não conseguia ouvir uma pregação, não conseguia fazer nada. Literalmente focada em muitas pequenas coisas que me causavam o quê? Distração. E não edificação pra minha vida. Não é pecado você ver vídeo, não é pecado você assistir série, não é pecado. Só que nós precisamos ter tempo de qualidade. E com Deus, principalmente, saber administrar o nosso tempo pra tudo, tá? Então, vamos lá. O quinto ponto é seja intencional a partir de hoje. A vida com Deus, ela não cresce por acaso, ela cresce por decisão. E para viver um avivamento na nossa vida, uma transformação, tudo isso tem que ser de forma intencional, amém? Então, eu quero muito deixar para você uma frase que vai trazer um impacto para tua vida, mas que também vai ampliar essa questão da reflexão da sua vida a partir de hoje, que é o inimigo não precisa derrubar você de uma vez, ele só precisa te distrair aos poucos. Então, tome cuidado.